E aí, pessoal, beleza? Eu estou iniciando aqui uma série de vídeos para falar um pouquinho sobre a guerra em Gaza. Nessa série, eu vou abordar as origens desse conflito, tanto as origens da campanha atual que a gente está assistindo ali em Gaza, quanto as origens históricas desse conflito. Eu vou falar sobre a instabilidade dessa região, por que essa região possui tantos conflitos, ela possui tantas disputas militares, ela possui grupos terroristas e uma série de outras formas ali de enfrentamento entre os povos presentes. Eu vou falar também sobre o impacto econômico, não só na região, mas o impacto econômico global. Essa região é uma região muito importante por vários motivos, para toda a economia ao redor do mundo, ela afeta diretamente a cadeia produtiva ao redor do mundo. Então, é algo importante de se compreender qual o impacto econômico por o mundo todo dessa guerra e de outras instabilidades que a região pode sofrer. Vou falar também do futuro ali da região, não só do futuro da faixa de Gaza, não só do futuro da Palestina ou Israel, mas do futuro do Oriente Médio como um todo. Essa série é muito interessante para você que é alguém curioso, que gosta de geopolítica, para você que é alguém que tem interesse ali na região, seja uma ascendência, seja algum interesse cultural específico, é interessante para você que tem negócios ali com a área ou que tem parceiros de negócios que têm relação com a área para entender agora e no futuro como as crises, como as tensões que ocorrem nessa região vão impactar o seu negócio. Então, eu começo aqui falando um pouquinho da história da Palestina. O que é a Palestina de fato? A Palestina hoje, a gente ouve falar muito em Estado palestino, mas a Palestina não é de fato um Estado constituído. Ela não existe ainda como tal, embora seja reconhecida por alguns países, mas ela está presente na ONU, mas ela está presente ali numa cadeira em que ela é apenas espectadora, ela não possui uma cadeira fixa, uma cadeira definitiva dentro da ONU, e ela tampouco possui coisas essenciais a uma nação, como a questão de estabelecer línguas oficiais, como a questão de uma moeda oficial ou de um códice de leis ali, uma constituição ou algo do gênero que seja uma carta régia, que seja uma convenção legal que dirija o povo, que dirija as normas de convívio, as normas sociais dentro dessa nação. Então, tecnicamente, embora algumas nações a reconheçam, a Palestina não é um Estado. A Palestina não possui nem sequer uma liderança unificada. A Palestina ela possui duas lideranças. Na faixa de Gaza, o Hamas é dominante, mas na Cisjordânia, que é uma outra parte, é uma parte que está mais acima ali, que faz fronteira com a região da Transjordânia, né? Uma região que pertence ao país Jordânia. Ela está próxima ali a essa fronteira, ela fica apertada entre Israel e a Jordânia. Ela é dominada pela autoridade palestina, que é um braço do Fatah. O Fatah também era um grupo terrorista. E essas duas, vamos chamar assim, lideranças, que na verdade são grupos terroristas, elas conflitam entre si quanto aos interesses, quanto aos destinos do Estado palestino. A Palestina, é muito interessante frisar, ela também não existe historicamente. A Palestina, ela é uma alteração de denominação antiga judeia, né, a terra dos judeus, que foi estabelecida pelo imperador romano Adriano. Adriano sofria, e outros imperadores antes dele sofriam com as revoltas dos hebreus. Os hebreus não se submetiam ao domínio romano, os hebreus têm por natureza não se submeterem ao domínio de outras nações, eles foram cativos na Babilônia, eles tiveram enfrentamentos com os gregos, e da mesma forma com os romanos. E após uma revolta mais séria, Adriano entendeu que ele precisava desconstruir a questão, é uma questão bíblica, da herança divina da terra. A gente tem ali, em vários trechos da Bíblia, a gente tem desde o livro do Gênesis, né, na Bíblia cristã, é o Bereshit, para você que é judeu, mas é o livro do Gênesis da Bíblia cristã, Deus fazendo uma aliança com Abraão, Deus dá a terra de Canaã a Abraão. Depois a gente vê a repetição dessa mesma aliança, a gente vê Deus dando a terra prometida a Moisés, a terra que emana leite e mel, e essa foi a terra do povo hebreu, a terra dos judeus, chamada então de Judéia. Quando os romanos não conseguiam dominar a Judéia, quando eles não conseguiam o controle, foi necessário quebrar essa herança religiosa, essa questão cultural, e eles renomearam a terra
com o nome de Síria-Palestina, para descaracterizar qualquer vínculo que tivesse com o judaísmo. Eles também renomearam Jerusalém e eles fundaram assentamentos ao redor de Jerusalém, eles fundaram assentamentos em outras regiões. Essa terra foi dada a veteranos, foi dado a pessoas oriundas da Grécia, a pessoas oriundas de outras regiões do Império Romano, para que fosse repovoada, para que os judeus perdessem essa legitimidade que eles tinham dessa terra. Isso funcionou parcialmente, então foi necessário ali que tivesse em 64 depois de Cristo a diáspora, né? Os romanos destruíram o templo e dispersaram os judeus pela terra, e aí nós tivemos populações judaicas se formando na Europa quase inteira. A gente tem uma população muito grande que tem muita ligação aqui com a gente no Brasil, que é a questão dos judeus sefarditas, que são judeus que se estabeleceram na Península Ibérica e eles foram obrigados em uma perseguição movida pela Inquisição, a adotarem sobrenomes novos. Eles passaram a ser chamados de cristãos novos e adotaram nomes ligados ali, notadamente à natureza e a questões geográficas, como sobrenomes Leite, Ramos, Castro, Oliveira e tantos outros que a gente vê, e aceitaram, ou pelo menos publicamente aceitaram a fé cristã para escapar da morte na Inquisição. Muitos não escaparam, e eles viram no Novo Mundo, eles viram a descoberta do Brasil e de toda a América Latina um espaço para fugir, para conseguir praticar ali o judaísmo de forma oculta, e de muitas maneiras essa herança judaica, essa questão religiosa chegou até o nosso tempo e está viva em muitas dessas famílias até hoje, embora muitas famílias também tenham realmente adotado o cristianismo, essa raiz judaica, tenham morrido ao longo dos séculos, e elas tenham se tornado realmente cristãs. Mas voltando aqui à Palestina, é interessante que a Palestina ela foi povoada, ela foi um assentamento romano ali, e depois da diáspora, essas pessoas continuaram por ali, também havia judeus que permaneceram, obviamente, ali, e ela passou a ser território de vários impérios. Ela foi parte dos califados, ela foi parte, ela foi dominada parcialmente pelos cruzados, ela foi retomada por Saladino, ela passou a ser parte depois do Império Otomano até 1917. Com a capitulação desse império durante a Primeira Guerra Mundial, ela passou a ser um protetorado britânico. De fato, o protetorado era uma posse, né? Os britânicos tinham o direito a essa terra, e isso perdurou até ali 1948, que é o ano da criação oficial do Estado de Israel, quando esse protetorado se encerra. Então é criado o Estado de Israel, de fato. Ele é devolvido aos seus legítimos donos esses, que são atestados não só pela Bíblia, mas por diversas fontes arqueológicas que nos mostram inscrições ali em hebraico tão antigas quanto 3.000 anos atrás, vários sinais presentes por toda a região ali do Estado de Israel, por toda a antiga Judéia, nos provam que essa terra realmente era ocupada pelos hebreus. Com certeza, eles tinham vizinhos, eles tiveram guerras com filisteus, com cananeus e outros povos pela posse, mas isso é comum em toda a história, todo povo teve que brigar para manter suas terras ou para expandi-las, mas a terra é notadamente dos judeus, conforme comprova essa questão histórica. A questão da Palestina, a questão do Estado palestino, a moderna Palestina, ela tem início ali através da tentativa dos Estados Árabes de desestabilizar Israel. O que nós chamamos hoje de faixa de Gaza era, na verdade, um território egípcio. Ele foi conquistado por Israel nas guerras árabes-israelenses, e ele passou a ser anexado ao território de Israel, até porque ele coloca uma faixa de terra a mais entre a fronteira de Israel e o Egito. E essa questão palestina, ela nasce predominantemente com a liderança de um egípcio nascido no Cairo, Yasser Arafat. Notem, Yasser Arafat não é palestino. Embora hoje nasçam crianças na Palestina, nesse começo da questão palestina, em que surge a Organização da Libertação Palestina e outras coisas, a Palestina não existia de fato, então não existiam palestinos de fato. Esse conceito foi criado, esse conceito foi retomado, na verdade, baseado em fundamentação histórica e uma série de coisas que são, na verdade, o que nós chamamos hoje de fake news, né, criadas para tentar tirar a legitimidade de um Estado de Israel constituído
pela ONU, validado pela ONU, reconhecido por todas as nações do mundo, com suas representações diplomáticas e tudo mais ao redor do mundo. E esse mito palestino surge dessa forma. A OLP ela foi desalojada dali e ela vagou por vários territórios. Ela teve o apoio financeiro e o apoio em momentos militares de vários países, como o próprio Egito, a Síria, e ela acabou ocupando, por volta de 1975, um pedaço destinado a ela no sul do Líbano, mas rapidamente ela se espalhou pelo Líbano, ela criou várias facções do Líbano, ela entrou em conflito com as falanges, que eram grupos locais de cristãos, muitos deles apoiados por Israel, até porque a OLP atacava ali o norte de Israel, ela possuía o apoio da Síria, então ela tinha um livre acesso às colinas de Golã e a outros pontos ao norte de Israel, para fazer seus disparos de foguete, os foguetes Katyusha, que são usados até hoje, eram usados imensamente. Isso acabou motivando as invasões israelenses ao Líbano, a maior delas em 1982, e que culminaram ali no fim dessa guerra civil que surgiu por conta da OLP. A OLP se fragmentou, houve várias tentativas de acordo, houve várias tentativas por parte de Israel de paz, de construir a faixa de Gaza. Isso andou parcialmente bem ali por volta de 1993, 1994, mas o Yasser Arafat morreu e os seus sucessores acabaram rachando em pequenos grupos, a maior parte deles apoiados pelo Irã diretamente, que empreendem o terror, como a gente vê hoje no caso do Hamas, para tentar legitimar um Estado palestino. Mas, na verdade, o único interesse real desses grupos é a destruição dos judeus, não só no Estado de Israel, mas ao redor do mundo. Por isso há motivação de ataques que a gente vê contra embaixadas, contra sinagogas e outras áreas ligadas ao judaísmo ao redor do mundo. E principalmente, lógico, de aniquilar o Estado de Israel, que esses fundamentalistas entendem como uma ofensa à sua causa árabe. Então, é importante frisar, a Palestina não existe e nunca existiu de fato. Eles não são nativos da terra, o povo palestino não surge ali, ele é trazido de outros pontos, em várias épocas da história, acaba se estabelecendo ali, e essa questão palestina nada mais do que um bode expiatório para que as pessoas acreditem que realmente existe uma Palestina, para que essas pessoas, muitas delas são induzidas a isso, inclusive pelo fundamentalismo, pelo fanatismo religioso, que é uma arma de domínio. Pessoas racionais utilizam o fanatismo como uma arma de dominar pessoas com uma racionalidade menor, que se deixam levar e acabam aderindo a esses grupos. E essa é a questão palestina real ali. Ela é só um bode expiatório para que se destrua os judeus e o Estado de Israel, movido notadamente pelo Estado do Irã, que é um Estado controlado pelos ayatolás, é um Estado extremamente fundamentalista e que vê em Israel seu maior adversário, seu maior ali, o espinho cravado na carne do Irã é justamente a existência do Estado de Israel. Eles não aceitam, eles nunca aceitaram, eles nunca vão aceitar, e isso contribui grandemente para a instabilidade dessa região. Bom, eu fecho esse primeiro vídeo aqui. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como o Hamas age, sobre o que é de verdade o Hamas. Muita gente fala, o Hamas são os anjos da liberdade lutando pela Palestina. Isso não é verdade. Eu vou abordar o que é o Hamas, como ele foi criado e como ele funciona. Eu vou falar ali diretamente do Hamas, vou citar ex-membros do Hamas, vou citar depoimento de pessoas que foram sequestradas pelo Hamas e uma série de outras coisas, pessoal. Até a próxima, muito obrigado!